Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. O programa ia ser ao vivo, mas infelizmente tivemos problemas técnicos, mas estamos aqui fazendo a gravação e o programa está no ar. Tá? Hoje nós estamos recebendo a professora Adriele, professora, assessora parlamentar, né? E hoje nós vamos falar das eleições de 2026 e dos desafios do campo progressista para esse ano. A gente está vivendo na política brasileira uma polarização gigantesca. Tá? E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre os desafios que o lado progressista tem, né? Nessas eleições agora 2026. Professora, obrigado pela presença, né? Obrigada, Fred, pelo convite. Agradeço, apesar dos problemas técnicos, agradeço pelo convite. Sim. Desejo boa noite, bom dia, boa tarde, qual o horário que as pessoas forem ver, né, esse vídeo, né? Muito honrada pelo convite. Espero que seja uma conversa agradável para todos. Tá certo. Adriele, para começar, vamos falar um pouquinho de você, né? Como é que começou a sua trajetória no magistério, né? Como que o magistério influenciou a sua posição política? Fala pra gente um pouquinho de você. Então, eu sou Adriele, né? Sou professora, tenho 35 anos, sou mãe, né? Eu sou professora de História, né? Eu decidi ser professora de História muito cedo, na minha vida, com 12, 13 anos, né? Um determinado professor me influenciou bastante, que eu sempre gostei de História, mas eu vi ali que eu poderia ser professora, né? E eu acho que, assim, eu também tinha assim, um exemplo muito grande dentro de casa, né? Eu sou filha de sindicalista, minha mãe também é funcionária pública, né? Então, essa questão, assim, essa indignação social, essa crítica, né, às desigualdades sociais, né, sempre estiveram muito presentes dentro da minha casa, né? A política sempre esteve muito presente na minha casa, né? E eu acho que o curso de História foi um curso que me mostrou, né, que a realidade social, ela é uma realidade construída, e sendo construída ela pode ser mudada, né? E que trouxe mais à tona em mim essa necessidade, essa urgência de combater as desigualdades sociais. Então, assim, ser professora, Fred, me mostra como o papel que a educação tem, né? Por exemplo, em transformar a realidade das pessoas, né? A educação realmente como uma ferramenta, né, de transformação nos destinos de muitos jovens, muitas crianças, né, que não têm oportunidades, muitas vezes pelo meio da educação, né, tanto o ensino médio, fazer uma faculdade, fazer um curso superior, como isso realmente muda destinos, né? A gente sabe como essas políticas de educação, como a educação tem a capacidade de transformar a realidade de uma pessoa, né? Sair daquele lugar que ela está para ela, né, ocupar uma posição melhor, mudar realmente a sua realidade de vida. Então, a educação me mostrou isso, né? A necessidade a necessidade de eu me indignar com a desigualdade social, né? Sim. E também lutar para que a educação seja uma ferramenta para mudar essa realidade, né? Então, é daí que eu venho. Adriele, você tocou no assunto, né? Você falou que só a educação, só o conhecimento, né, dá essa percepção para a gente de se indignar com as injustiças sociais. Eu sou de uma época onde eu estudei em colégio público uma vida inteira, né, e o ensino era de altíssima qualidade. Sim. Né? E hoje a gente vê que o ensino público, infelizmente, não tem mais aquela, não desmerecendo os professores, mas a gente vê que a grade curricular não tem mais aquela, não faz mais o aluno pensar como fazia antes. Não seria justamente, né, pelo fato de não deixar as pessoas se indignarem que de repente houve esse declínio na qualidade da educação? Sim, com certeza, né? Não deixar as pessoas pensarem? Sim, o Darcy Ribeiro já dizia, né, gente, que a crise da educação é um projeto no Brasil. É um projeto, né? de poder. É um projeto por quê? Porque você faz com que, sobretudo, as classes mais desfavorecidas, as classes trabalhadoras, né, não tenham acesso a uma educação de qualidade, né? Isso em nenhum momento, Fred, é culpa dos professores, muito pelo contrário. Os professores, eu falo isso porque eu conheço a realidade, sou professora da rede pública, né, apesar de eu estar cedida como assessora, mas eu, né, sou professora. Os professores, assim, fazem, sabe, enxuga gelo, faz milagre mesmo. Com, né, o que a gente tem hoje, sobretudo na rede básica, é realmente um sucateamento da educação brasileira, né? É um sucateamento, por exemplo, a gente vive num estado em que o piso nacional do magistério, que inclusive o governo Lula sancionou hoje o reajuste, né? O piso nacional do magistério não é pago no estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro, governador, não paga o piso nacional do magistério. Hoje um professor
estadual do Rio recebe hoje, inclusive, um salário na carreira inicial menor que um salário mínimo. Sim. Né? Então isso é um projeto de poder. Cláudio Castro, né? É um caso à parte. Vai ter um programa exclusivo só dele. Ele para nós é só até abaixo, né? Mas é um projeto. Eu falo isso porque muita gente critica porque falaram que eram matérias da época da ditadura, né? Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira, o OSPB. Sim. Eram matérias que tinham na grade curricular na minha época de estudante, que hoje não tem mais. Sim. Mas que de alguma forma faziam a gente pensar, davam uma consciência política pra gente. Sim, e hoje em dia não existem mais essas matérias. Sim, né? essas disciplinas, né? Então, essas disciplinas. Então eu acredito que realmente existe um sucateamento, né? Para não deixar mesmo a pessoa ter consciência política. Sim, um projeto, me corrija se eu estiver errado. E é um projeto que inclusive começa na ditadura, que é o quê? Né? Você pagar mal o profissional da educação, é você, né, o orçamento da educação diminuir, né? Por isso que os governos do Lula foram tão assim importantes, né? Porque a gente veio ali dos anos 90 do FHC, de anos, né, de privatização, né, de redução dos investimentos nas universidades públicas, né, nas universidades federais, faltava papel higiênico. Verdade. Né? Faltava papel, né? A garotada que é de hoje não sabe o que é isso, né? Mas faltava papel higiênico, você tinha que levar, né? O pessoal fazia ali, né, fazia uma vaquinha para comprar o pozinho de café, né, nas universidades públicas, né? Quando veio o governo Lula, você tem o quê, né? O investimento na Universidade Federal, né, o aumento de bolsas de pesquisa, né, aumento dos concursos de professores. Tinha uma década que você não tinha concurso para professor, né, nas universidades públicas, né? Você tem, por exemplo, a lei do piso do magistério, que institui o Haddad, então ministro da Educação, né? Então, assim, a gente tem ali no governo Lula avanços, né? Mas que é realmente avanços que a gente precisa dar passos até além, porque, como eu disse, é um projeto histórico, que não são 4, 8 anos de governo que você resolve, né? Mas que esses passos precisam ser sempre lembrados como passos importantes, porque são decisões políticas, né? Decisões que mostram compromisso com a educação. Tá certo. E como é que você entrou para a política, né? Que hoje você é assessora da deputada Élica Takimoto, né? Deputada estadual pelo PT do Rio de Janeiro. Hoje você é assessora. Como é que você engajou nesse lado político mesmo na prática? Então, assim, eu acho que eu sou de uma geração, eu assim, né, decidi fazer história, foi na faculdade de história, né? Ali em 2012, né, eu me engajo no movimento estudantil, né? Que é uma trajetória clássica, né? Fui para Niterói fazer faculdade, né? Lá vou me engajar ali em 2012, vou montar uma chapa com alguns colegas, né, da graduação de movimento estudantil, e dali nunca mais parei, né? Começou ali no movimento estudantil, quando eu vou para a rede estadual, eu vou me tornar professora ali em 2014, né, 2015, que eu passo no concurso do Estado. Eu logo me engajo na greve da Rede Estadual de Educação aqui em Itaperu em 2016, né? Me filio ao PT, eu comecei a atuar já no Partido dos Trabalhadores em 2012, lá em Niterói, mas me filio mesmo em 2014, mas já tinha ali uma atuação, né? Aquelas jornadas ali de junho de 2013, participamos, né? Então nunca mais parei, né? E a minha aproximação com a Élica, né? Eu já era uma admiradora da Élica, né? A Élica, ela também é uma professora, né? Ela é professora de física do Cefet, mas já atuou como professora do Estado, da rede particular, né? Élica é uma professora que, ali em 2016, 2017, além de professora, ela é escritora, ela tem 9 livros publicados, premiados, né? E ela começou, né, a postar textos de opinião no Facebook, né? E um dos textos da Élica, ela já como professora do Cefet, né, foi um texto que chegou no Lula, né? Onde ela justamente no texto dela mostrava o que, Fred? Mostrava a diferença do Cefet antes e depois da chegada do Lula ao poder, né? Como isso mudou a educação, né? E isso daí fez com que ela recebesse um telefonema do Lula, né? Ela recebeu o telefonema do Lula, né? Assim, e recebeu o telefonema dele, parabenizando, enfim, né?
E ela também se iniciou ali na carreira política, né? Eu já conhecia pelas redes sociais, né? Eu lia texto dela, compartilhava texto dela no Facebook, mas ali em 2018 a gente se aproxima, né? Por uma amiga em comum, a Aniele, não é a Aniele Franco, é outra Aniele, né? Que a gente já fazia, né? Movimento junto, movimento de juventude junto, me apresenta a Érica. A minha identificação com ela foi, óbvio, natural, né? Porque eu sou professora. Ela também é professora, né? Tinha as pautas que eu me identificava e a gente começou a caminhar junto, né? Porque ela ainda não era deputada, né? Ela veio como candidata uma primeira vez, ali em 2018 mesmo, né? Como deputada estadual, bate na trave, né? Ficou primeira suplente do partido, 2018, a gente até estava conversando antes, né? Sim. Foi uma eleição muito difícil para o PT, né? Foi uma eleição que a gente era patinho feio total, né? Depois vem em 2020 como vereadora pelo Rio, também bate na trave, primeira suplente. Em 2022 se elege deputada com mais de 95 mil votos, né? Bacana. E se torna a deputada, a mulher mais votada da história do partido e a deputada mais votada do PT naquele ano, né? E aí a gente, né, se aproxima, vem o convite, a gente faz uma campanha aqui em Itaperuna, né? Considero bem sucedida pelos recursos que a gente tinha, a gente conseguiu angariar uma quantidade de votos bacana para ela, uma campanha que deu projeção, e ela me chama, né, para fazer parte do mandato, não somente pela minha experiência na educação, mas também com esse compromisso do mandato, Fred, da interiorização, né, ou seja, Sim. que é muito importante os parlamentares terem pessoas do interior, né, para receber as demandas nossas daqui, né? Que muitas vezes fica muito focado lá e esquece que tem uma vida aqui, né? Justamente essa era a pergunta, né, que eu ia te fazer então, agora, né? Qual o seu principal trabalho, né, como assessora parlamentar em Itaperuna e principalmente para o interior do estado? Sim, eu enquanto, né, assessora parlamentar, né, é realmente, primeiro, entender, né, que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, né, ele é gigante, né? Nós aqui em Itaperuna, nós estamos no noroeste do estado, né, a região mais afastada, nós estamos muito distantes da capital, a verdade é essa, né? E muitas vezes esse distanciamento, né, impede com que as nossas demandas cheguem, né, numa velocidade que deveria chegar para um deputado estadual, por exemplo. Né? Então, o meu papel aqui é ser esse canal, né? Ser esse canal entre o itaperunense, mas não só o itaperunense, as pessoas do Noroeste Fluminense, com o mandato da deputada Érica Takimoto, né? Entendendo que é fundamental um mandato, né, estadual estar o máximo possível interiorizado, né? Quanto mais é presente no estado, estadualizado, melhor, mais representativo ele é, né? E eu acho que a gente tem feito aí um trabalho interessante, né? Não sei se você vai perguntar, mas de entregas realmente da deputada aqui. Sim, a gente pode falar depois, exatamente o que eu ia te perguntar. Mas que tem aí mostrado esse compromisso dela. Vamos falar justamente disso, das demandas da população de Itaperuna para a deputada, né? O que ela tem entregue aqui em Itaperuna? Aqui? O pessoal, quais são as necessidades de Itaperuna que a deputada pôde atender? Então, eu acho que a Érica é de um mandato, né, que tem como principal bandeira a educação, né? Ela é professora, né? O slogan da campanha ali em 2022 foi uma professora na LERJ, né? Demonstrar a importância de eleger uma professora, alguém que conhece a sala de aula, né? E aí, consequentemente, uma das demandas que eu tenho, né, com bastante ênfase aqui em Itaperuna, são dos professores, tanto da rede estadual, né, por esse cenário, né, que eu falei com você do piso, do magistério, sucateamento que a gente enfrenta sob o governo do Cláudio Castro. O governo do Cláudio Castro tem sido aí muito agressivo, né, com a nossa categoria, e nesse sentido a Érica é um quadro ali dentro da LERJ, né, uma LERJ que tem 70 deputados, né, o Cláudio Castro tem ampla maioria, então a bancada de esquerda é uma bancada modesta, né, mas que ela tem aí travado um bom combate, né, na pauta, tentando, né, barrar mesmo, lutando pelo piso nacional do magistério, mas sobretudo aqui em Itaperuna, né, a gente lutando aí, por exemplo, né, pela questão das escolas estaduais. A Érica fez a entrega aí de emendas parlamentares, né, em escolas estaduais aqui em Itaperuna, no Colégio Lions Clube, 10 de Maio, Chequer Jorge, onde, né, essas escolas receberam ali emendas, né, mais de R$100 mil, que foram ali executadas a gente está em 2025, né, foram executadas ali em estamos em 2026, né, foram executadas ali no final de 2024, início de 2025, né, para a melhoria mesmo da infraestrutura, né, que é essa questão que nós falamos, né, comprar computador, equipar, né, a escola naquelas demandas que ela tinha, né. Outra questão também que a Érica encampou também com muita ênfase aqui em Itaperuna, né,
foram solicitações que a população trouxe para ela. Por exemplo, uma demanda que a gente tem lutado bastante, que ela tem uma indicação legislativa na LERJ para a instalação de uma DEAN, né? O que é uma DEAN? É a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, né? Que é uma luta histórica, inclusive, das mulheres aqui em Itaperuna, né? Você tem uma delegacia que atende a mulher que é vítima de violência, né? E que, por mais que a gente tenha aqui em Itaperuna, no AN, né, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher, que é uma sala que tem ali na delegacia, você ter um aparelho, né, um prédio, uma delegacia, muitas vezes se torna um espaço muito mais seguro para a mulher, ela se sente mais acolhida. E aqui em Itaperuna seria muito estratégico ter uma delegacia, porque não atenderia somente Itaperuna, atenderia a região. Porque a DEAN mais próxima que nós temos aqui no Noroeste Fluminense está em Campos. Então imagina uma mulher que é vítima de violência ter que se deslocar para... Já é difícil você fazer uma denúncia, né? E imagina quando você toma essa coragem, você tem que se deslocar até Campos, né? Então a gente tem lutado, né, por essa pauta aqui, a instalação de uma DEAN aqui na cidade, né? Inclusive tem parecer técnico do governo do estado mostrando inclusive a necessidade de uma DEAN em Itaperuna, porque Itaperuna 2022, 2023 é uma das cidades aqui do Noroeste que mais recebe denúncias do tipo que se enquadra na Lei Maria da Penha. Sim, então realmente é uma necessidade, né? E além disso tem indicação de hospital público veterinário, né? Que a gente sabe que é uma demanda, né, gente, dos protetores, por exemplo, você ter um equipamento público para atender aqueles animais, né, os animais que são, sofrem maus tratos, etc. Né? Os custos que eles têm com exame, com raio-x, com etc. Né? E além disso, a gente tem as nossas articulações, né, com os deputados federais, né, o Lindbergh, o mandato da Élica foi um mandato que articulou com ele, por exemplo, um projeto esportivo que a gente está iniciando aqui, que é o Bola Viva. E o mandato da Élica sempre esteve muito aberto também para usar o plenário da LERJ para falar, né, em prol da população itaperunense. Então, já tivemos fala sobre os servidores municipais, naquela época que o salário estava atrasado, já tivemos fala sobre o concurso, da educação, que não estava chamando o povo. Então, assim, é um mandato que recebe e que atua nesse sentido, né, recolhendo essas demandas. Tá certo. Como você disse, a gente está muito longe, né, dos grandes centros, né? Já é difícil, né, no estado do Rio, hoje em dia já é difícil as pautas progressistas caminharem, né? E no interior, principalmente em Itaperuna, que é uma cidade prioritariamente conservadora, né, é mais difícil ainda. Qual é o principal meio para que a gente possa dar vazão, né, fazer as pautas progressistas darem sequência aqui na nossa região? Acho que, sobretudo, né, fortalecer, né, acho que as lideranças progressistas de Itaperuna, ainda que tenha essa maioria, né, conservadora, e que é um conservadorismo que não começa com o Bolsonaro, né, acho que é importante falar isso, né, o Bolsonaro, ele só, assim, ecoa um conservadorismo que já existia aqui, né, acho que, inclusive, o Lula nunca ganhou aqui. Aqui em Itaperuna? Acho que ele nunca ganhou. Aí tem que ver, mas eu acho que ele nunca ganhou. Eu acho que tem que ter um trabalho, né, de base, né, um trabalho de base, fortalecendo as lideranças progressistas aqui, né, os partidos políticos de esquerda, né, estruturarem os partidos nos interiores, que a gente sabe que é uma dificuldade não só de Itaperuna, da Fred, 2 municípios no geral, né, então assim, ter uma sede, né, que permita você fazer um trabalho ali contínuo, que você se mostre para a sociedade, né, então esse entendimento também, né, dessa cúpula política estadual dos partidos de esquerda, de entender que o interior também é uma peça importante, né, é fundamental, né, investindo nos militantes, né, criando espaços, fomentando trabalho de base, né, núcleos de base, para que esse pensamento ele, né, irradie ali. Sim. Você acredita, né, que a política local aqui em Itaperuna é muito marcada ainda pela desinformação? Porque a gente vê tanta coisa nesses grupos de WhatsApp, né, sim, gente? Porque aqui em Itaperuna não tem assim, o pessoal não tem onde correr muito atrás de informação, né? Fora os poucos canais progressistas, e acho que acredito que aqui em Itaperuna nós somos o único, né? Não tem onde o eleitor sim procurar informação. Como é que você acredita que a desinformação contribui ou
descontribui, né, na política local? A desinformação é muito ruim, né? Eu acho primeiro que a gente vive para além da gente estar no interior, né, que é distante de tudo, né, então é distante da capital, é distante das informações, etc. A gente vive uma época delicada, né, no campo das informações, que é a época das fake news, né? As redes, é um fenômeno que antes não existia, né? Esse fenômeno começa ali em 2014, ali com a Dilma, começou a ter um negócio estranho nos grupos do WhatsApp, mas que a gente ainda não conseguia entender muito bem o que era aquilo, né? E que depois virou o que virou, né? Que são as fake news. Então, aqui no interior, né, eu acho que isso acaba se agravando, né? As fake news, elas trazem um momento novo para a política e, consequentemente, Fred, trazendo esse momento novo, um desafio, né? Um desafio para os políticos, e não só para os políticos, né? Mas para as instituições, de o que fazer para combater e evitar a disseminação dessas fake news. E aqui no interior a mesma coisa, né? A gente pensar como que a gente combate essas mentiras, né? Porque fake news é um nome bonito para a palavra mentira. Mentira, né? Notícia falsa. É um nome bonito para mentira. Né? Tá certo. E nós tivemos agora, recentemente, né, no comecinho do ano agora, uma fake news gigantesca, né? Protagonizada pela própria secretária de Obras e o secretário de Turismo daqui de Itaperuna, onde eles foram para as redes sociais da prefeitura e falaram com a maior cara de pau, que não tem outra palavra, é essa mesmo, cara de pau, né, que as obras que estão acontecendo ali na avenida, perto ali em frente à Igreja do Relógio, né, são da Secretaria de Turismo de Itaperuna. Né, quando a gente sabe que são obras realizadas com verba federal, né, que foi conseguida através de verba parlamentar pelo deputado Murilo Gouveia, né, e são obras do União Brasil e que são obras do governo federal. Né? Pode ter até turismo nessa história, mas é o Ministério do Turismo, não a Secretaria de Turismo de Itaperuna, viu, ô cara de pau? Sim, né? Esse é sempre muito complicado, né? Porque eu acho que assim, sobretudo quando a gente está em funções de poder, quanto mais transparente nós sermos, melhor, né, para a população. Né? E realmente essas obras, elas são obras do Ministério do Turismo, né? Foram até anunciadas quando a gente teve a outorga da administração do aeroporto, né? Só para contextualizar aqui, quem tá vendo, né? Eu tava lá Você estava lá, eu também, né? Essas obras foram anunciadas ali naquele momento, que veio o ministro do Turismo da época, Celso né? Sabino. O ministro das Cidades também, se eu não estiver enganado, que é o Sabino. Junto com o deputado federal Murilo Gouveia, anunciando, né, que essa verba foi fruto aí dessa articulação junto ao Ministério do Turismo. E sim, isso é verba do governo federal, né, inclusive tem uma placa ali gigante, né, do governo federal. Eu acho até importante falar isso, o Fred, porque assim, uma coisa que eu acho que o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula percebeu, né, sobretudo ali depois do resultado ali das eleições das eleições municipais ali, um pouquinho antes das eleições municipais. Eu lembro que eu vi uma entrevista da Glaze, né, porque ela ainda era presidente do partido. Ela falando isso, né, que o que as eleições mostraram também para o PT, sobretudo as eleições no Legislativo, né, porque apesar do Lula ter ganhado a eleição, no Legislativo o PL tomou pressão ali, né, nos estados, né, em Brasília, enfim. Inclusive uma coisa que a gente precisa repensar. E o que ela mostrou? Ela falou, gente, não, muitas vezes a gente acha que o fato da gente, por exemplo, colocamos um projeto, uma reforma em Itaperuna do governo federal. O prefeito, o secretário local vai ter, né, vai falar que é do governo federal, mas não, ele vai fazer a política local dele. Então, assim, eu acho que é muito importante esse ajuste que o governo federal fez, né, muito aí estratégia da comunicação que foi se ajustando aí ao longo do tempo, né, de botar uma placa gigante, não só aqui, mas em vários locais que você for andar pelo estado do Rio de Janeiro, que aqui é obra do governo federal, né? Por quê? Para deixar claro para a população que esse investimento é investimento do governo federal, né? E que mostra também, Fred, uma coisa que eu acho muito importante, que independentemente de quem está no poder, de qual a sigla que está governando essa prefeitura, o governo Lula tem compromisso com os municípios. Correto. Né? Então, assim, se vai ser a União Brasil, se vai ser o PL, se vai ser quem lá, o governo Lula não quer saber. Ele quer entregar serviço e política pública na ponta. Né? Então, esse que é o nosso compromisso.
né? Com certeza. Então é isso, assim. E agora a gente tem essa transparência, né? O episódio, eu creio que foi um episódio, assim, equivocado, né? Mas equivocado, é um nome mas que a bonitinho, gente conserta colocando a placa do governo federal, né? A gente conserta e que tem que ser falado, né? Para dar clareza para a população, né? É importante a população saber onde o dinheiro público está sendo aplicado, porque é dinheiro dela que é imposto. Falando em fake news, né? As fake news tiveram um papel fundamental nas últimas eleições, né? E estão se ampliando cada vez mais, né? Com o advento então da inteligência artificial, fica cada dia mais difícil você saber o que é fake news, o que não é, o que é verdadeiro, o que não é, né? Como você acha que as fake news, principalmente a inteligência artificial, vai influenciar agora em 2026? É um cenário tenebroso, assim. Eu acho que é um cenário. Eu acho que assim a gente, nós estamos, eu acho, mais atentos do que nós já estivemos, né? Acho que outras eleições, 22, 18, 22, né? Nós estávamos mais, assim, o que está acontecendo, né? E essa eleição tem um fenômeno importante que foi o 8 de janeiro, né? Que foram os atos antidemocráticos, né, que tentaram ali evitar a posse do presidente Lula, tentaram evitar ali, né, a posse dele, né, e que quando o Alexandre de Moraes, quando o STF, né, vai com dureza ali com relação a esses protestos, mas olha, está errado, porque não se trata de ser A ou B, né, numa democracia, é regra básica da política, né, ganhou, tenta daqui a 4 anos. Exatamente. Tenta daqui a 4 anos. Eu falo isso até em sala de aula com meus alunos. Falo assim, gente, porque o Brasil não foi a primeira vez, né, que a gente teve tentativa de golpe, né? Pelo contrário. Eu falo, democracia é assim, tenta daqui a 4 anos, é a regra de ouro, né? E eles não entenderam isso. E muito dessa galera aí que foi pra lá, alimentada pelo quê? Alimentada por fake news. E a inteligência artificial agrava, né? Porque muitas vezes você não sabe nem, assim, diferenciar se aquilo ali é o Lula ou não, se é o Bolsonaro, se não é, se é o Alexandre de Moraes ou não é. E está cada dia mais aperfeiçoado. É mais aperfeiçoado. Então, assim, o poder público vai ter que fazer um debate sério, né? Também sobre a questão das redes, né? Qual a responsabilidade das redes, né? Dessas grandes empresas, né? Que ganham like, ganham dinheiro, ganham não sei o que, com esses conteúdos que muitas vezes não tem filtro nenhum, né? Só você pensar aqui que por exemplo, né? O Facebook hoje, por exemplo, para falar, o Facebook hoje, por exemplo, você, né? Lembra que eles até, logo assim, quando o Trump ganha, né? Eles tiraram a verificação se aquela notícia era verdadeira ou não. Né? Isso é um problema para a democracia mundial, não é só no Brasil, é para todo mundo. E eu já percebi uma coisa, quando você faz uma denúncia no Facebook, 99,9% das perguntas não são averiguadas, mas eles falam, não vimos problema. Quando na realidade tem problema. Isso é um problema mundial, isso é um problema que qualquer liderança política hoje, que tem o mínimo de compromisso com a democracia, vai ter que pensar, né, em formas de como combater isso aí, né? E para as eleições de 26 é um tema que a gente vai ter que estar muito atento, sobretudo enquanto campo de esquerda, né, que somos alvos preferenciais. Em 2018, né, teve um fenômeno, né, que foi o gabinete do ódio, né? Ali a fake news se institucionalizou. Perfeito. Né? Então a direita, ela se especializou em fake news. Eu costumo dizer que a mentira é um modus operandi da extrema-direita. Isso eu sempre falo nos grupos, nas conversas que eu tenho, eu sempre falo que a mentira é um modus operandi da extrema-direita. Né? Você acredita que a direita ainda leva vantagem sobre a esquerda nessa questão da desinformação? Eu acho que ainda leva, mas eu acho que a gente está conseguindo reagir. Eu acho que a esquerda... Você acredita que... Porque existe uma falha de comunicação gigantesca. Eu acho que nós já estivemos pior. Né? Vamos assim, reconhecer as falhas. Né? Eu acho que a esquerda... Isso primeiro, né? Essa questão da comunicação no campo da esquerda sempre foi uma questão. Né? Nós sempre tivemos problema com isso. Nós não somos donos dos meios de comunicação, né? E eu acho que assim, nós já estivemos mais atrás. Sim, né? Nós não somos donos dos meios de comunicação, mas a internet democratizou. Democratizou, né? Mas no debate da internet nós já estivemos mais atrás, né? Porque a gente né, a direita, eu acho que ela entendeu talvez mais rápido o papel da internet, né? Como a internet é uma catalisadora,
de mensagem, de leitura rápida, né? As pessoas hoje, muita gente hoje se for pelo WhatsApp, né? São poucas as pessoas hoje que leem um jornal, né? Só você pensar assim, quantas bancas de jornal já tiveram em Itaperuna? Sim. Quantas tem hoje? A questão Né? do jornal em si, né? Eu digo que é o mesmo problema que o comércio enfrenta. Sim. Né? A internet toma conta. Sim, a internet tomou conta. Hoje você compra pela internet, você quer comprar um tênis, Sim. você compra pela internet, você quer comprar uma bicicleta, você compra pela internet, você Sim. não vai mais na loja. Exato. E aí, Né? Nós recebemos, a esquerda só para completar aqui, demorou a ver isso. nós recebemos há 15 dias atrás aqui, recebemos o Edmilson Ladeira, que é o presidente do Sindicato do Comércio aqui em Sim. Itaperuna, a gente estava comentando justamente sobre isso. O comerciante que não se adaptar aos tempos de internet Não vai. fechar as Vai portas fechar as como portas. estão Perfeito. fechando. Sim, perfeito. Né? Sobretudo depois da pandemia. Exatamente, sobretudo depois da pandemia. Sim. Né? E na comunicação é a mesma coisa. Sim. Ninguém precisa mais de comprar um jornal de papel. Pessoa lê no celular. A pessoa lê no Lê no celular. WhatsApp, a chamada, né? E aí eu acho que Televisão, eu não assisto mais o chegar. Jornal Nacional, porque eu sei, o que vai passar na TV às 9 da noite, eu já vi na internet às 4 da tarde. Não, e até é interessante você falar isso, né? Porque até assim, a Globo, por exemplo, muitas vezes você sabe que está passando a novela, não é porque você vê a novela, é porque você vê o corte do Instagram. Porque até ela já se adaptou. Sim. Né? E aí eu acho que a esquerda, só para. Eu faço questão de não assistir o BBB, mas eu sei de tudo Você que acontece sabe, no exato, BBB, porque a gente né? toda hora tá passando lá no feed. Exato, porque assim, a esquerda acho que ela chegou tarde nesse debate, acho que a gente também tem que fazer autocrítica, é importante fazermos autocrítica, né? Mas acho que a gente está conseguindo retomar, né? Acho que a gente está conseguindo retomar a narrativa, né? Só você olhar, por exemplo, as redes sociais do governo Lula, né? Quando o Sidônio assume, isso dá uma chacoalhada. Né? Porque a forma de comunicação ficou mais ágil, né? Foi melhorando. Ainda estamos no mesmo ponto que a direita? Não. Porque eu acho que também, Fred, tem uma questão que é o seguinte: a gente nunca vai se equiparar a eles. Exatamente, tem a questão da ética. Porque eles não têm o compromisso da ética. Nós temos. Né? Então a nossa informação, ela é checada, né? Ela tem fonte. Né, o cara da direita, ele não tem essa preocupação. Ele vai lá, compartilha um negócio lá, uma foto louca lá do Lula lá, fazendo Há quem diga que é ingenuidade. Eu chamo de ética. Exato, não é Caraca. ética. Perfeito, é ética, né? E que a comunicação precisa ter. Você é jornalista, você sabe disso. Com certeza. Né? Você tem que checar a fonte, você tem que verificar, tarará, tarará. Então, assim, também a gente tem que, enquanto esquerda, enquanto campo progressista, dizer assim, nós nunca vamos nos equiparar. Porque nem tem que ser nosso compromisso equiparar, porque realmente nós temos um compromisso que eles não têm, que é com a verdade, que é com a checagem de fonte, com a verificação, etc. Mas a gente pode aprender a ser mais ágil, né? Assim, a combater a fake news, né? Antes deles falarem a mentira, a gente já chegar com a verdade, com a notícia como ela é, né? Mas eu acho que é isso, assim, nós já estivemos bem lá atrás, a gente está recuperando terreno, né? Mas eu acho que nós nunca vamos assim conseguir chegar na mesma coisa, né? Porque realmente existe essa diferença, né? E isso é nítido, né? Eles têm isso, é gabinete do ódio, é montagem, é fake news, é ofensa, é deep web, por aí vamos, entendeu? É discurso de ódio. É isso aí, coisa que a gente não... Exatamente. Tchau, beijo. A gente assim tem que estar e eles sustentam a mentira... Exatamente, como com se afinco. fosse... com afinco, a verdade absoluta, né? Como se fosse... Exatamente, com afinco. Exatamente. Né? Vamos falar um pouquinho do cenário nacional, das eleições agora que estão chegando, estão vindo por aí. Né? O Lula ainda é o principal nome da esquerda. Né? O principal nome da sustentação do campo progressista no Brasil ainda. Né? Mas a gente corre esse risco dessa dependência excessiva do Lula, né? Porque a gente não tem, fora o Lula, quem você enxerga hoje com nome de peso para disputar uma eleição presidencial caso o Lula não possa concorrer? Assim, eu acho que, primeiro, né, igual o Lula não tem. Assim, eu falo até como professor de história. Assim, uma pessoa do tamanho do Lula, só daqui a 100 anos... Sabe, é tipo um Vargas, só daqui a uns anos vai ter uma pessoa com essa trajetória que é um negócio fora da curva, assim. A trajetória do Lula é um negócio fora da curva, né? Realmente é impactante, né? Mas eu acho que a gente tem nomes que não são só do PT, tá? Mas do campo democrático. Eu não digo do PT, né? Mas são desse campo democrático, eu acho que sim,
nomes que eu acho que podem ser pensados a longo prazo. Por exemplo, por que eu falo? Eu gosto muito da Simone Tebet. Sim. Eu gosto muito da Simone Tebet. Né? Eu acho que, por exemplo, né, o Fernando Haddad é um nome que o PT tem, né? Tem o Rui Costa, né? Tem o Camilo Santana, né? Você tem nomes também, por exemplo, como o Glauber Braga, né? Ali do PSOL. Sim. Né? O Glauber mais a nível regional. Mais a nível regional, mas é um nome também assim, interessante, né? Você tem ali. Então acho que você tem nomes aí que são nomes interessantes a longo prazo. Tem a Marina Silva, que é um nome também, né? Que já tentou, já foi testada nas urnas, né? Então eu acho que a gente, para além do Lula e para além até do PT, né? Para além da bolha do PT, né? A gente tem nomes aí que, né? Futuramente vão ter que ser pensados. É um desafio, né? Eu acho que para o campo da esquerda, né? Eu acho que hoje o nosso grande desafio é como vai ser depois do Lula, né? Porque essa é a última eleição dele, né? 26 é a última eleição dele, já está posto isso. Como nós vamos, né, construir depois, mas a gente tem nomes aí que a gente vai precisar pensar, né? Acho que tem nomes aí sim para serem pensados, que podem surgir também, né? Acho que ainda pode surgir até outros nomes. Sim. A esquerda, né, tem essa Lula-dependência, né? Em compensação, a direita, né, está se organizando e já tem vários nomes aí que estão despontando no cenário nacional. Né? Nesse ponto aí, você acredita que a direita é mais organizada do que a esquerda? Porque hoje a gente tem nomes aí como Tarcísio de Freitas, né? O Nicolas não tem idade ainda, mas se tivesse seria um problema. Eu não sei se é mais organizado, porque eu acho que realmente o Lula, assim, não é ser Lula dependente, não. É porque realmente o Lula é um personagem histórico muito grande. É até complicado comparar ele com o Tarcísio. A gente está falando de uma liderança mundial. Mas por que a gente não consegue se renovar? Porque não é simples renovar. A gente fala, né, renovação política, vamos fazer uma coisa, não é simples. Né? Não é simples você renovar, né? Para além das questões ali que eu acho que também são da política, tanto na direita quanto na esquerda, porque assim, para você renovar, você tem que abrir espaço, alguém tem que ceder. Sim, isso é verdade. Né? Alguém tem que ceder, né? E ceder espaço na política é sempre muito difícil. Igual, por exemplo, você vê na própria direita, tem os nomes, mas a família Bolsonaro quer ficar nele. Né? Só vai se tiver o meu aval, né? Então assim, tem, mas não tem, né? Se não tiver, o Tarcísio fica ali, né? Então assim, e renovar é difícil, né? Você fazer uma renovação, eu lembro que teve uma entrevista na Globo News, naquele ano, acho que foi 2016, foi na época que a Lava Jato estava no auge, né? Então, assim, a Globo já colocava o Lula como morto. Tipo assim, Lula morreu. Essa chamada do Lula, né, era daquele William Vac. Ele tinha um programa na Rede Globo, né, na Globo News, né, de entrevista. E tinha um tema, aí ele chamava 3 especialistas para falar. O tema era esse, o Lula está morto. O mito Lula está morto. Não, assim, o homem nem morreu, não estava preso ainda, mas para ele já era assim, peso morto na política. E aí, assim, os dois professores falaram, não, realmente, né, os escândalos, Lava Jato, acabou. Aí veio um terceiro, né, que é um professor de história. O professor de história sempre é chato, né, chato, né, porque ele olha e fala assim, olha só, pra gente falar que houve uma superação do mito Lula, então é porque alguém ocupou esse lugar. Quem é essa pessoa? Porque a gente só fala que teve superação quando alguém ocupa, senão não foi. Menino, isso baratinou ali de uma tal maneira, né? Porque quebrou o tema. Então, assim, eu não acho simples. Assim, eu acho que o pós-Lula vai ser um pouco parecido com o pós-Getúlio Vargas. Vai ser um desafio para a direita e para a esquerda. Quem que vai ter o tamanho histórico desse personagem? Não sei te responder. Aí a gente vai ver. Né? Porque a gente está falando daqueles personagens políticos, gosta ou não gosta, tá, gente? Aí, assim, né? Não é questão de gostar ou não gostar, mas é tu entender a grandeza do personagem, né? Desse ator. Tipo assim, você fala assim, você pode não gostar dele, mas olha bem, o capital eleitoral do Lula. Tá? Você pode ter certeza que a direita adoraria ter um cara com o capital eleitoral do Lula. Ele ia amar, né? O Haddad perde em 2018, mas vai pro segundo turno. Sim. E em pouquíssimo tempo. Gente, isso é... Sabe? Isso politicamente falando, analisando friamente o dado,
Fala, caramba! Tipo assim, pô, né? Então, assim, acho que ninguém tá posto, assim, tipo assim, eu acho que ainda é uma coisa que a nossa geração ainda vai ver, sabe? Porque, e vai ser difícil. O desafio da renovação para a esquerda e para a direita vai ser difícil. Você pode ver que eu acho que talvez a direita, né? Para mim, Lula e Bolsonaro não são equiparáveis, justamente por causa da questão da grandeza histórica, né? Não tem nem como comparar ali. Mas talvez a direita tenha um pouco, meio que tá sofrendo esse desafio mais cedo, né? De falar, quem que vai aqui ocupar, né? E ela tá vendo que é difícil. Que apesar de querer o mito tá preso. Ali, tá preso. Tá né? preso. Tá inelegível. Assim, eu acho que esse vai ser o desafio, talvez, histórico da esquerda no próximo ciclo. E eu não tenho uma resposta, não tem problema dizer isso, não. Porque realmente a gente ainda vai ver. Né? Correto. Né? A gente estava falando do Glauber, né? Glauber Braga. Tá, gente? Braga. Não confundam com outro que tem por aí. A gente estava falando justamente do Glauber Braga, né? Como ele vem se despontando como um grande nome regional. Né? Que ele está deputado federal, mas representa o estado do Rio de Janeiro. E agora, recentemente, né? Logo no começo da semana agora, se aventou a possibilidade dele se lançar como candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Como é que você avalia essa possibilidade, essa aventura do Glauber, vamos dizer assim? Eu acho que é sempre legítimo, né? Eu acho que para o debate democrático é sempre importante, né? Você ter uma candidatura combativa de esquerda, eu não sei como é que, né? Eu sei que o Glauber está rodando, né, o estado. Sim, porque só para colocar. Mas acho que é sempre bom, Fred. Eu não vejo como só para entender o contexto, né? Hoje o governo do governo federal, o Lula, está tendo que subir no palanque do Eduardo Paes. Sim. Que eu não sei sinceramente se é a pessoa ideal para se governar um estado. Sim, né? sim. A gente sabe como funciona a política no estado do Rio de Janeiro. Sim. Né? E quanto mais com o Eduardo Paes, prefeito no Rio de Janeiro, a gente sabe exatamente o que pode vir a acontecer. Sim. Né? Então, essa candidatura do Glauber, né, ela se desponta assim como uma renovação do lado progressista. Sim. Né? Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa... Eu vejo com bons olhos, assim, eu acho que o Glauber, primeiro, né, o Glauber ele é um quadro gigante, acho que é um quadro muito importante para a esquerda, né, é um deputado muito combativo, né, inclusive aqui na nossa região, assim, ele é um defensor incansável ali contra a privatização das águas, né, é um defensor dos servidores, né, então todas as pautas ali que atingem, né, a classe trabalhadora, ele é um aliado, assim, de primeiríssima hora, faz um mandato realmente exemplar, né? O Glauber é um daqueles políticos. Eu tenho uma amiga minha que ela é eleitora dela e ela fala assim, gente, eu voto nele até debaixo d'água, porque ele é uma pessoa muito assim idônea, né? Um cara muito sério, né? Na política. Então, assim, ter uma pessoa dessa se colocando à disposição, né, para ser candidato a governador é sempre, eu acho que eu sempre vejo com bons olhos, assim, eu acho que é sempre um desafio, né, para ele, porque o estado do Rio de Janeiro é um negócio complicado, né, mas acho importante para o debate, acho que acho que enriquece o debate. Sim. Né? Mas uma coisa é enriquecer o debate, outra coisa é você disputar em pé de igualdade, aí que né, com problema, né? Porque a gente está vivendo uma crise histórica no Rio de Janeiro já há décadas, né? Todos os últimos governadores que passaram foram presos, pelo menos os últimos 4. Tirando o Benedito. Depois da Benedita, todos foram presos. Né? Não teve um que passou. Garotinho, Rosinha, Pezão, Sérgio Cabral, né? Cláudio Castro está bem encaminhado. Bacelar já caiu. Então, a gente está vivendo essa crise, né, institucional no Rio de Janeiro. Você acredita que agora, com essa crise, abre-se um espaço real para uma candidatura de esquerda no Rio de Janeiro? E quem seria esse nome? Glauber? Hoje, assim, que eu vejo, assim, com disposição e tamanho Glauber. É porque, assim, eu não vejo disposição dentro do PT, né, assim, acho que o Rio de Janeiro hoje, né, o cenário é um cenário muito difícil, né, da gente montar. O problema do Rio de Janeiro é quase o mesmo que de Itaperuna. Eu acho que a eleição hoje para o governo do estado do Rio de Janeiro, todas as pesquisas apontam o Paes. Né, o Eduardo Paes, mas a gente tem um cenário que é nítido, né, a gente tem a prisão do Bacelar, ele tinha brigado ali com Cláudio Castro, né, então o estado do Rio de Janeiro hoje não tem um vice-governador,
Cláudio Castro está na iminência de sair para disputar uma vaga no Senado, que é importante que se diga, né? Então ele tem até abril para fazer a descompatibilização, esse afastamento, né? E aí isso lança o Rio de Janeiro na possibilidade de eleições indiretas, né, para governador, onde a Alerj vai decidir quem será o mandato tampão, né? Sim. Então, assim, hoje você tem ali o PL, né, tentando decidir quem que vai, porque ainda não tem, o Cláudio Castro tem o candidato dele, mas, né, o PL ainda vai fechar a questão, acho que até agora fevereiro, né, que saiu na imprensa, né? Tá dando um nome aí do André Siciliano. Sim, inclusive, né? Eu escutei uma história, né, que é o seguinte: o Lula condicionou o apoio ao Paz se ele apoiar o André Siciliano nesse mandato tampão. Assim, tá tudo muito assim, eu não sei, né, eu vi também essa matéria, né. Eu eu procurei a fonte, não achei, porque assim, a política do Estado do Rio virou isso aí, né, essa coisa do buchicho, da fofoca, né, que a gente não sabe muito bem. Então, assim, até essa questão, Andrelli, um candidato de esquerda, não sei, seria bom ter, né. Mas diante desse cenário tão atípico, né? Que o Rio de Janeiro hoje está vivendo a realidade que é uma bagunça. Né? Realidade paralela. Realidade paralela. Né? Que você não sabe. A gente não sabe se o Cláudio Castro vai vir candidato a senador. O Rio de Janeiro não tem só um poder paralelo, tem uma realidade paralela. Então, assim, a gente não sabe. Isso tudo pode acontecer, Fred. Eu acho que é um cenário que está aberto. O Rio de Janeiro, apesar. Todas as pesquisas apontam para o Paz, né? Isso aí parece que já está sacramentado. Mas se o PT vai ter um palanque, não vai depender desse cenário. O que vai acontecer nessa situação desse mandato tampão, né? Porque essa briga do Bacelar com o Cláudio Castro bagunçou bonito. Né? Lembrando que Bacelar é amigão do Jair Bittencourt. Bagunçou bonito o cenário ali, né? Bagunçou, e a prisão dele só caiu ali, né, abaixo, né? Então foi bem. Exatamente, então, assim, hoje a gente está meio que num cenário meio nebuloso. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Novela, Rio de Janeiro. Tá certo. Vamos falar então mais regional ainda. Vamos falar de Itaperuna, né? Itaperuna hoje está vivendo uma crise imensa de segurança pública. Sim. Né? Itaperuna saiu agora, né, no Poder 360, que Itaperuna está entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. Sim. Né? Isso aí é algo extremamente preocupante, porque Itaperuna, até há pouquíssimo tempo atrás, é uma cidade extremamente pacata. Sim. Né? Dizem, né, que a violência piorou muito depois que foi construído um presídio aqui em Itaperuna. Né? Os presos vêm de fora, a família acompanha e acaba ampliando a violência aqui na região por conta disso. Né? O Jair Bittencourt diz que não. O Jair Bittencourt diz que é porque os estudantes de medicina fumam maconha. Por isso que aumentou a violência aqui em Itaperuna aqui. Mas não tem nada a ver com presídio. Né? O que isso revela sobre o modelo de segurança pública vigente hoje no Estado? Faliu, né? Eu acho que qualquer estudo que você pegue hoje de segurança pública mostra isso, né? Que esse modelo de segurança pública, né, focado no encarceramento, né, e atira primeiro e pergunta depois, né? É isso que eu te falei, né? Mais armas e mais repressão. Não é suficiente para resolver o problema da segurança pública. Né? Veja, quando a gente fala isso, a gente não está fazendo aqui um discurso, ainda mais a gente que é do campo progressista, né? A gente não está fazendo um discurso anti-polícia. E nem defendendo bandido. Por que eu falo isso? Porque a direita surfa nisso, né? Falando que, mas vai olhar os votos, né? Vai ver os votos dos parlamentares da direita quando vem projeto com relação ao servidor de segurança pública, na garantia dos direitos deles, né? Então, aliás, vai ver quem é que está preso, né? Exatamente. Nas últimas 100 prisões, quantos por cento da direita foram presos? Polícia, né? Nós somos a favor de uma polícia, porque ele é um trabalhador. De uma polícia efetiva. De uma polícia bem treinada, né? Bem formada e bem remunerada. Só que só ela não vai dar conta, né? Sim. Você tem que ter esse policial, né, bem formado, etc. Né? Mas você também tem que ter o quê? Inteligência,
né? Você tem que ter uma perícia bem equipada, né? Você tem que ter, né, só que para além, né, além dessa questão técnica, né, uso de tecnologias, etc., além dessa junção, né, polícia e inteligência, né, uma polícia que antes do crime acontecer, você tem que a prevenção, né, você derruba antes, né, que aconteça, né? Só que para além dessa questão ali, né, mais policialesca, né, quando a gente fala de segurança pública, é importante também a gente se questionar por que tem esse alto índice de criminalidade em Itaperuna. Será que é só porque as pessoas, será que é só porque as pessoas, vou entrar no mundo, né, da ilegalidade, vou entrar no mundo do crime, que eu quero, né? Também é falta de oportunidades, né? Que cidade é essa que não tem ofertado para os seus jovens, né, condições para que ele pense em outras possibilidades de vida? Sim. Né? Então, nesse caso aí entrariam políticas públicas como mais emprego, esportes, né, lazer, cultura, né? Então, educação. Quando a gente fala de segurança pública, o que a extrema-direita fez nos últimos anos e sempre fez, né, é reduzir o debate da segurança pública, é achar que segurança pública é só botar polícia e fuzil, né? Mas não é só isso. Né? É você também pensar uma cidade, um estado e um país que tem uma segurança pública boa, é aquele país que se previne em relação ao crime, né? É aquele país que aquelas que se previne, né? Então, como que eu previno? Também é investindo, né, na segurança, na questão da polícia, etc. Mas é também pensando políticas, né, que deem para essa população, né, condições para que o crime não seja uma opção na vida dessa pessoa, né? Eu não quero entrar nisso daí, né? Então, como você faz isso? Política pública, né? Sobretudo para o jovem, que a gente sabe que é aquele setor mais vulnerável, o jovem carente, que é alvo, né, de ser aí muitas vezes pego pelo tráfico, optado pelo tráfico e morre jovem, enfim, né? É isso daí que você fala, né? Então, segurança pública é tudo isso, né? É, sim, a polícia, sim, bem equipada, mas é também educação, saúde, moradia, saneamento básico. Essa é a segurança pública que nós, do campo progressista, defendemos, né? Perfeito. Falando em projetos sociais e esportivos, né? Tá vindo para Itaperuna agora um novo projeto esportivo, né, que é o projeto Bola Viva. Sim. Né? Fala pra gente um pouquinho do Bola Viva. Então, o Bola Viva, né, tá vindo para Itaperuna, né? O Bola Viva, ele é aí né, justamente pensando, né, necessidade de políticas públicas que trazem a inclusão, oportunidades para os nossos jovens. A gente está trazendo aí o Bola Viva. O Bola Viva, ele é um projeto do Ministério dos Esportes, junto à ONG Viva Rio. A ONG Viva Rio é uma ONG que já tem 32 anos, eu acho que de existência, 32, 34 anos de existência, uma ONG consolidadíssima no mundo, né, reconhecida no mundo, e que tem trabalho, né, tem todo um trabalho, né, em prol da cultura de paz, né, a favor do desarmamento, né, pensando em projetos sociais que tem como foco, né, os territórios mais vulneráveis, né, mais empobrecidos, gerando inclusão para a população. E o Bola Viva é esse projeto, né? O Bola Viva são centros de esporte, né, são escolas de futebol que existem não só aqui em Itaperuna, mas também em mais 17 locais no estado do Rio de Janeiro, né, onde você, né, nessa escola, esses alunos vão estar tendo aulas, né, junto com professores. A gente junta aí, né, a experiência da Academia Pérolas Negras. Pérolas Negras é um time de futebol, tanto masculino quanto feminino, que foi montado pela ONG Viva Rio, né, como uma experiência, Fred, de combate à pobreza, né, e de inclusão social no Haiti. Né? Quando você tem ali o terremoto do Haiti, sim, você vai ter ali, né, o Brasil vai participar num programa da ONU, né, das operações de paz. O que são as operações de paz? Né? Até as nossas Forças Armadas vão para o Haiti para ajudar a reconstruir o Haiti, resumindo. Né? Só que não vão só as forças de segurança, né? Não vai só o exército, mas vão também projetos sociais. Que projeto foi para o Haiti? O Pérolas Negras. Né? Que é esse projeto de futebol, né? Onde você ensina esporte, mas você também tem aulas, etc. ali para a garotada ali no Haiti,
né, com o intuito de tirar essa juventude da criminalidade e oferecer uma possibilidade de ingressar no futebol profissional, né? E aí deu super certo ali no Haiti, né? Foi ele meio que um laboratório mesmo do programa do time Pérolas Negras, e trouxeram para o Brasil e fundaram a Academia Pérolas Negras, que é esse time de futebol, né? Tanto feminino quanto masculino, né, que tem por objetivo reunir aí a juventude, sobretudo ali das periferias, com o intuito de ingressar no mercado profissional de futebol. E esse projeto social Bola Viva tem parceria com Pérolas Negras, porque a ideia é que essa meninada, né, que vai ter aula seria como Bola se fosse Viva, uma peneira para eles ingressarem no Pérolas Negras e depois até mesmo no futebol, né, em outros times de futebol. Exatamente. Sim. Então o Bola Viva é esse projeto social, né, que vai unir aí a inclusão pelo esporte, né? E fala do Bola Viva aqui em Itaperuna, como a pessoa, onde vai ser, como a pessoa faz para se inscrever, como que o pai pode levar o filho. Então, o Bola Viva está com as matrículas abertas, tá, gente? É 100%, né, grátis, é gratuito. Pode se inscrever, né? A gente tem o nosso Instagram, né, que é o Bola Viva Itaperuna. As aulas vão acontecer 2 vezes na semana, nós ainda vamos, né, fechar ali os dias corretos, mas vão ser 2 vezes na semana, e vão acontecer na Associação Atlética do Matadouro, ao lado do Corpo de Bombeiros. Não tem erro, tem o Corpo de Bombeiros ao lado do Corpo de Bombeiros. Aquele campinho ali do lado do Corpo de Bombeiros. É ali que vai acontecer, né, o Bola Viva. Nós já estamos com as matrículas abertas, né? Tem o celular aí, tem como eu passar o celular do projeto? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vê se acha aí. É porque eu tô sem o meu celular aqui, gente, mas eu posso passar. A gente acha, só um momento. Acha aí que o Fred tem. Sim. Pelo WhatsApp, 22 99995 8346. Isso. Repetindo, 22 99995 8346. Isso. Ok? Né? Exclusivamente pelo WhatsApp, tá, gente? Isso. Né? E aí as matrículas, né, esses pré-matrículas estão sendo feitas pelo WhatsApp. Nós também temos o Instagram, que é o Bola Viva Itaperuna. E qualquer dúvida, só, né, ir ali no WhatsApp, que a gente está informando aí sobre todas as dúvidas sobre o projeto. Mas esse é um projeto muito bacana, vai contemplar tanto futebol feminino quanto masculino, né? Vão ter turmas tanto para meninos quanto para meninas. E que a proposta é essa, usar o esporte como ferramenta de inclusão social, né? E para além das aulas de esportes, né, a gente também quer fazer outras atividades. Então, assim, oficinas, né? Porque a gente sabe que esse projeto social, ele foi viabilizado com uma emenda parlamentar, né, do deputado Lindbergh Farias, né, com articulação também da Élica Takimoto. E assim, uma coisa que o Lindbergh tem falado muito, né, é que assim, você colocar a emenda no território, né? Porque é onde esses projetos vão realmente mudar a vida das pessoas. Né? Você traz um projeto desse para uma comunidade, você muda, né? Sobretudo em territórios periféricos. A gente sabe da dificuldade que a criançada tem de, por exemplo, ir para o centro para jogar um futebol. Chega uma época, por exemplo, agora de férias, né? Não consegui viajar, o que eu faço, né? Para onde vou, né? Então você ofertar isso para essa juventude é muito importante, né? Porque é lazer, né? É esporte, mas é também lazer, né? E é uma forma de você tirar, né, essa juventude de caminhos aí, né, tortuosos, né? Que a gente sabe que exatamente, infelizmente estão aí, né? Então é realmente o esporte como ferramenta de inclusão social, né? Tá certo. Professora, infelizmente estamos chegando no nosso final, né? Eu poderia falar aqui contigo horas e horas aí, mas a gente tem o nosso tempinho, né? Para encerrar, olhando agora para as eleições de 2026, né? Quais são os maiores desafios e as maiores esperanças, né, do campo progressista para as próximas eleições? O nosso maior desafio, né? Nosso maior compromisso enquanto campo de progressista, né, é reeleger o Lula. Né, eu acho que isso eu acho que está claro para todos os deputados. Não, eu considero que é muito importante. Me desculpa, né, interromper. Eu considero que eleger o Lula realmente é super importante. Mas eu considero também de suma importância que a gente preste muita atenção no legislativo. Sim, e aí entra o segundo ponto, né? É reeleger o Lula, né? Mas é também entender, Fred, isso é fundamental, né?
que Lula não governa sozinho, não só ele, como Exatamente. qualquer presidente, né? A gente vive um país que o executivo depende muito do legislativo. Então não basta só a gente eleger o Lula, né? Campo Progressista fica preocupadíssimo, mas se a gente não tiver deputados, deputadas, senadores, né? Deputado estadual, deputado federal, senadores, né? Comprometidos com as pautas, né? Progressistas, o desafio vai ser muito grande. O Lula pode até ser eleito em 2026, né? Mas depois, na hora de aprovar as pautas no Congresso, será sempre um desafio. Então, as eleições legislativas, e isso é importante a gente falar, a direita já entendeu isso, né? Tanto é que, por exemplo, Bolsonaro está inelegível, eles vão vir agora com uma ofensiva fortíssima do Senado. Né? Com certeza. O menino dos olhos dele nas eleições é o Senado, né? Que eles querem, tanto é que Cláudio Castro quer vir candidato, né? Então, assim, a gente precisa estar muito atento, a gente precisa entender, né? Eu sempre falo isso, eu estou lá na LERJ, eu vejo, é matemática, né? É matemática, são 70 deputados, mas se eu só tenho 20 e pouquinho ali do campo progressista... São 70 deputados, eles só precisam de 36. O Cláudio Castro vai, entendeu? Vai votar contra o professor, vai votar contra o polícia, vai votar contra o servidor, né? E por aí vamos. E em Brasília não é diferente. Então, eleger Lula é um primeiro desafio. O segundo, entender que essas eleições de 2026 é fundamental o legislativo. E, sobretudo, o Senado. Né? Com certeza. A direita tem como principal, por mais que esteja aí com um monte de nome, né? Para presidente, mas o menino dos olhos deles, a joia da coroa, né, se a gente fosse falar esse ano para a extrema-direita, não é nem a presidência, é o Senado. É o Senado. É o Senado. Sim. Né? E se a gente não entender, não ter um compromisso real em eleger senadores e senadoras comprometidos com o projeto do governo Lula... Com o Senado eles podem derrubar um presidente, um STF. Exatamente. Né? Então a gente precisa ter isso muito claro, né, esse compromisso, esse desafio, e batalhar para eleger um Senado mais favorável para o presidente Lula num eventual quarto mandato. Né? É isso, assim, minha esperança, né, é reeleger, né, essas pessoas, eleger as pessoas, né, eleger um Congresso mais para a cara do povo, um Senado para a cara do povo, e a gente ficar atento, né, com isso, porque a extrema-direita está atenta, né, e a gente não pode dar mole nisso aí. Tá certo. Eu queria só, antes da gente encerrar, agradecer nossos patrocinadores, né? Oficina da Massa, melhor pizza da região. Tava boa a pizza? Tava uma delícia, adoro, amo. Né? A gente recebe sempre os nossos convidados aqui com uma pizza maravilhosa que a Oficina da Massa oferece pra gente. E a Drogaria Saúde Farma, que é a entrega mais rápida da cidade. Ligou, pediu, chegou. Né? Drogaria Saúde Farma, ali atrás do SESI. Trelli, chegamos ao nosso final. Obrigado. Eu que agradeço, Fred. Quer deixar considerações finais para o pessoal de Itaperuna que está escutando a gente? Queria agradecer, né, primeiramente o convite para participar aqui do podcast, né, estou aí à disposição, né, coloco à disposição também o mandato da deputada Élica, não só, né, para a população itaperunense, né, vocês têm aí uma deputada. Sim, que ela tiver uma oportunidade, se puder trazer ela aqui, a gente vai trazer. Portas abertas. Exatamente. E pode deixar, né, que a gente vai trazê-la aqui para ela falar mais dos projetos dela, né? E dizer que a gente está à disposição, né, de Itaperuna, do nosso município, atento às demandas e, né, estamos à disposição e que 2026 vamos à luta. Vamos à luta. Lá. E Lula tá lá. Tá certo. Gente, infelizmente estamos chegando ao final de mais um programa. Né? Tivemos esse probleminha técnico, infelizmente isso não deu para ser ao vivo, mas está aí o programa editado, né? Com certeza da próxima vez a gente já vai ter corrigido isso, né? Quero agradecer quem acompanhou a gente até agora. Quem gostou desse conteúdo, deixa o like aí, compartilha, né? Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui em Itaperuna, na região e no Brasil. Isso tá aí. Certo? E quem gostou, dá aquele like e até o próximo programa. Até lá!